Ilíada, canto 1. O pai dos homens e deuses lhe disse o seguinte em resposta: Hera, não pensas que podes saber quanto na alma concebo, pois apesar de me seres esposa, ser-te-ia difícil. Antes de ti ninguém vem a saber o que é lícito ouvisse, nem entre os deuses eternos do Olimpo, nem mesmo entre os homens. Mas do que a parte resolvo ocultar, sem que os deuses o saibam, averiguar não presumas, nem faças perguntas inúteis. Hera magnífica, de olhos bovinos, lhe disse em resposta: Crônida terribilíssimo, como me fala desta arte? Creio que até o momento jamais tenho sido importuna. Sem molestar-te, te deixo fazer o que na alma concebes. Mas tenho muito receio que hajas vencido, enfim, Tétis, de pés de prata, a donzela donosa do velho marinho. Em névoas envolta, sentou-se ao teu lado e tocou-te os joelhos. Ora, suspeito que hajas anuído a que Aquiles se torne cheio de glória e que muitos acaios das naves pereçam. Ilíada, canto 4. Hera, a magnífica de olhos bovinos, lhe disse em resposta: 3 prediletas cidades meu peito realmente distingue: Argos, Esparta e Micenas, construída com ruas muito amplas. Todas destrói, quando odiosas enfim para ti se tornarem. Que não pretendo a isso opor-me ou pedir sequer que não faças, pois se realmente tentasse evitar que destruídas ficassem, nada obteria, pois muito mais do que eu és dotado de força. Os meus trabalhos, contudo, não devem ficar infrutuosos. Sou também deusa imortal e a ascendência que tens, tenho também. Filha mais velha de Crono, deidade de mente tortuosa. Sim, não somente por esse motivo, mas também por chamar-me tua consorte e imperares por todos os deuses eternos. Ilíada, canto 5. Com torvo aspecto lhe disse Zeus grande, que as nuvens cumula: Cessa, leviano, não venhas de novo com tuas lamúrias. É entre todos os deuses aquele a quem mais ódio tenho. Sempre encontrastes prazer em combates, contendas e lutas. De tua mãe, por sem dúvida, o gênio indomável herdaste, e insuportável que as minhas palavras a custo obedece. Eneida, livro 1. Junto desse rei, Juno suplicante assim falou: Ó Eolo, pois já que o pai dos deuses e rei dos ventos te concedeu não só amansar as ondas, mas também encapelá-la com o vento, uma gente minha inimiga navega o mar Tirreno, levando para a Itália Ílio e os penates vencidos. Imprime força aos ventos e alaga as popas submersas, ou impele-as lançadas em vários rumos e dispersa os corpos pelo mar. Tenho 2 vezes 7 ninfas de elegante corpo. A mais bela de todas, Deipéia, unida a ti por duradouro Himeneu, será também teu bem próprio. E quero que por preço de tal serviço passe contigo todos os seus anos e te torne pai de uma formosa prole. Éolo, em resposta, lhe diz essas palavras: Ó rainha, a ti cumpre considerar o que desejas. Cumprir teus mandados cabe a mim. De ti provém todo o meu poder e o meu cetro e o favor de Júpiter. És tu que me fazes assentar nos festim dos deuses e me fazes senhor das nuvens e das tempestades. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer poder estar aqui mais uma vez trazendo assuntos e conteúdos em mitologia grega. Nós estamos dando continuidade aqui aos hierógamos, nós estamos finalizando os hierógamos de Zeus, e esse momento hoje aqui, essa gravação, esse conteúdo, falo especificamente do mais importante hierógamos de Zeus, sem qualquer dúvida. Na verdade, pensando em termos de divindades, não há um casal mais famoso nas mitologias, eu acredito, do que o casal Zeus e Hera. Então esse é o nosso assunto hoje, mas especificamente a questão do hierógamos. Especificamente a questão que culminou com a junção dessas 2 grandes divindades. Então nós tínhamos já falado dos hierógamos anteriores, estamos aqui culminando, terminando esse importante relacionamento que Zeus teve com a deusa Hera, para que a gente possa dar continuidade aos outros relacionamentos que Zeus teve durante toda a mitologia que
na verdade, vão se suceder e vão ser apresentados das mais diversas formas. Então, eu vou procurar evitar, de uma certa forma, tocar muito mais profundamente no aspecto da personalidade de Hera, que é uma divindade com uma personalidade muito complexa, e, enfim, a gente aqui tocar de fato o que significou ou como foi essa chegada de Hera na vida ou nas relações com o grande Zeus. Bom, mas se você chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Se você chegou até aqui por alguma indicação do YouTube, seja bem-vindo ao canal Mitologia Grega de A a Z. Vou pedir que você se inscreva, que você ative as notificações, que dê o seu like, que faça algum comentário e que, se for possível, se você tiver interesse, achar pertinente, convidar algum amigo seu para com que possa fazer parte aqui do nosso conteúdo do canal Mitologia Grega de A a Z. Estamos finalizando com esse Hierógamos um ano de canal. Então a gente chegou a praticamente 500 inscritos, né? Faltam somente alguns pouquinhos inscritos para os 500 inscritos. Fico muito feliz com essa quantidade de inscritos, mas claro, eu desejo mais. E é um prazer contar com a presença de todos aqui. Bom, então assim, o que é que nós podemos falar sobre essa questão do Hierógamos de Zeus e Hera? Bem, o que nós podemos falar então a partir de agora em relação a essa união entre Zeus e Hera? A mitologia grega fala de que existiu a titanomaquia e a gigantomaquia, mas antes de acontecer isso, Zeus ele usou de um artifício que foi oferecido por uma divindade da qual ele tinha se relacionado, que era a deusa Metis, de que ele obrigou, na verdade, uma beberagem ao pai, que vomita todos os filhos que estavam crescidos, desenvolvidos dentro dele, e a partir dessa situação, então surge primeiro a titanomaquia e depois a gigantomaquia. Então, o texto da Ilíada de Homero, pelo aquilo que a gente observou agora, Homero situa Hera como filha mais velha de Cronos, né? Então haviam outras duas divindades, que é Deméter e Héstia, e ela situa-se como a filha mais velha. Outros textos, dentro de toda essa multiplicidade de contos e de relatos em relação às divindades, fala que Hera e Zeus eram irmãos gêmeos. E outros contos, outros relatos falam que ela era uma filha mais nova. Alguns outros relatos dizem que ela foi engolida, mas outros também citam que ela foi poupada, assim como aconteceu com Zeus. Alguns relatos dizem. Então, Hera foi poupada, Hera foi levada para com que duas divindades marinhas cuidassem dela. Isso é uma tradição homérica, que é Oceano e Tétis. Não é a Tétis Nereida, obviamente, né? A Tétis Nereida é a mãe de Aquiles, mas essa Tétis ela é uma divindade primordial, e lá com esse casal ela foi protegida e cuidada. Tradição homérica. Por isso, inclusive, que o próprio texto da Ilíada, num certo momento, fala de que ela estava indo visitar esse casal de divindades primordiais. A mitologia apresenta uma multiplicidade de possibilidades da questão da relação de Zeus com Hera. A mais canônica fala que após a titanomaquia ou após a gigantomaquia, as divindades elas foram oferecidas a elas quinhões, né? Foram oferecidas partes por Zeus. Mas especificamente no caso, isso fica muito mais claro das divindades masculinas, como os irmãos Poseidon e Hades. Não fica muito claro no mito a questão desse oferecimento que Zeus vai partir certos atributos ou certas situações que eram encontradas na sociedade para suas irmãs. Isso não fica claro. Fica claro no caso, volto a dizer, dos personagens masculinos, dos seus irmãos Poseidon e Hades. Bem, acontecida então a gigantomaquia e a titanomaquia, ou a titanomaquia e a gigantomaquia, Zeus divide, Zeus faz as devidas divisões do poder entre seus dois irmãos, né, seus irmãos homens, né, masculinos, os deuses macho, Poseidon e Hades. E
depois disso, então, fica de uma certa maneira clara que Zeus começa a se direcionar para as suas intenções pessoais. Então, nós vimos pelas outras situações que Zeus já tinha tido hierógamos, tinha tido relacionamentos sagrados, mas num certo momento, afastado, né, do último hierógamos, até porque ele chega a engolir a deusa Metis, ele foca o interesse dele na sua irmã, a deusa Hera, que até então não havia se pronunciado, não havia participado mais profundamente, pelo que a gente pode entender dos relatos da mitologia, da sua relação com o grande Zeus. Usando de um artifício, de uma artimanha, Zeus se metamorfoseia num cuco, que é um pássaro europeu. Então, esse tipo de artimanha é muito comum no mito, né? Então, nós vimos numa outra gravação, até num outro conteúdo, que aconteceu isso com Zeus em relação ao interesse dele por Deméter. Poseidon também fez isso, também em relação a Deméter. Então, ele, transformado, metamorfoseado em cuco, o local era muito frio, e ele sabia que próximo, obviamente, havia a deusa Hera. E que iria, nessa condição dele de transformada em ave que estava congelando, mobilizar as atenções e o cuidado dela. E isso aconteceu. Então, ela encontrou o animal ali semi-morto, né? Então, ela pega aquele animal e ela tenta aquecer com o contato com o seu corpo, né? Tenta reanimar. Ele estava, pelo que ela observava, ele estava já quase morrendo. E quando ela coloca ele entre os seios para poder aquecer ele melhor, então Zeus, no momento em que tem essa proximidade maior com a irmã, ele se transforma, ele se metamorfoseia na sua figura real, né, a figura de Zeus, e ele violenta a deusa Hera. Inconformada com a situação, então ela exige imediatamente uma reparação dele, e de qual ele aceita prontamente, né? Então ele cede prontamente, ele estava absolutamente apaixonado pela divindade, e são acertados os relacionamentos, são acertados o casamento, perdão, é acertado o casamento, que não, essa aproximação não havia sido percebida por Oceano e Tétis, que são os padrastos da deusa Hera. Bom, então todas as divindades elas são convidadas para o momento, para o grande Hierógamos. Os deuses deram a Hera um presente de casamento, que é a árvore que vai ser plantada no fim do mundo, que é a árvore das Hespérides, né? Então essa árvore ela produzia frutos de ouro e era protegida por um dragão, e protegida, algumas ninfas cuidavam dessa árvore. Então era uma árvore maravilhosa que ficou plantada no fim do mundo. Essa árvore, inclusive, ela vai fazer parte futuramente de um dos 12 trabalhos de Héracles, quando ele teve que ir até exatamente esse fim de mundo, esse final de mundo, pegar uma dessas maçãs, desse fruto, né, desse pomo de Hespérides, para entregar ao seu primo Euristeu. Então, desse casamento, desse relacionamento, desse Hierógamos, então Zeus e Hera vão ter alguns filhos de uma importância grande na mitologia e outros de uma importância relativa, podemos dizer assim. Então, o nome sempre lembrado, inclusive até no próprio trecho da Ilíada que eu li, é o deus Ares, que é o deus da guerra, do qual Zeus atribuía a condição dele de ser deus da guerra ao gênio que ele tinha herdado da mãe, né? Então, a Hera é atribuída a ela uma personalidade difícil, perseguidora, aguerrida, mas assim, aguerrida nesse sentido do confronto, não que relacionada a qualquer tipo de ação belicosa, ainda que ela tenha participado de algumas situações, de alguns momentos de combate na Guerra de Troia. Então ela vai ser mãe, juntamente com mãe do deus Ares, né? Ela vai ser mãe de uma divindade que é um pouco inferior, mas também é uma divindade ligada ao combate, que é a deusa Ênio, que acompanhava Ares na seara dos homens no momento dos conflitos, dos combates, acompanhado inclusive, dos seus dois filhos, que eram Fobos e Deimos, o terror e o pavor.
Tem uma outra divindade que tem uma importância mais relativa, que é a deusa Hebe, a deusa da juventude. Hebe era uma divindade super querida, ela é a copeira dos deuses, é ela que servia aos deuses, e ela vai ser oferecida como uma forma de terminar com os problemas que aconteceram entre Hera e Heracles, quando a deusa Hebe é oferecida ao herói em casamento, né? Heracles vai sofrer uma apoteose e vai passar a morar no Olimpo. É a deusa da juventude, a deusa Hebe. Há uma outra divindade que é importante, ela faz uma presença muitas vezes de uma forma dramática, em alguns momentos no mito, que é Ilítia, a deusa dos partos e dos nascimentos. Muitas vezes, Ilítia ela atendia cegamente as orientações da deusa Hera, atrapalhando o nascimento de alguns filhos adulterinos que Zeus teve. Então isso acontece, por exemplo, no nascimento de Apolo e Ártemis, em que Ilítia, cruzando os pés, cruzando as pernas, os tornozelos, ela impossibilitava o nascimento das duas divindades, e alguns relatos também colocam a dificuldade que Alcmena, a mãe de Heracles, teve na geração do herói. Tudo ação de Ilítia, tá? Deusa dos partos e dos nascimentos. E finalmente, acho que eu não estou esquecendo ninguém, acho que sim, finalmente uma divindade que é muito querida na mitologia, que tem um nascimento um tanto quanto complexo, que é o deus Hefestos. Na Ilíada, Hefestos ele é associado claramente ao casamento, à relação de Zeus e de Hera. Então, era o deus fruto desse erógamos. Há uma outra tradição que relata que Hefestos ele foi um deus gerado singularmente pela deusa Hera, porque enciumada pela condição de Zeus ter gerado sozinho, entre aspas, a deusa Atena, do qual da sua cabeça, das suas meninges, nasce a grande divindade da guerra e da inteligência. Então, enciumada e preocupada, então ela decide, pedindo à deusa Gaia, que gerasse sem a participação de Zeus. Muito insistiu, muito insistiu, muito insistiu, muito insistiu, até que Gaia, que Geia concede, e ela vai gestar sozinha o deus Hefestos. Só que o deus Hefestos, tanto quanto numa tradição quanto numa outra, ele é um deus coxo, ele é um deus feio, ele é o deus do fogo e da forja, né? É o deus da ourivesaria, é o deus dos artesãos, dos artífices que trabalham com metal. Então era o fogo, né? E o fogo tem o seu formato tremulante. Inconformada com a feiura do deus, ela agarrou por um dos seus pés, já recém-nascido, e ela arremessou ele do alto do Olimpo, onde ele vai cair no mar, próximo de duas divindades. A outra Tétis, que eu tinha comentado no começo, exatamente a mãe de Aquiles, e uma outra divindade chamada Leucoteia, que ele vai ter um cuidado, um carinho muito grande por essas duas divindades. Bem, o que os mitos relatam, o que os contos relatam em relação a esse casamento de Zeus e Hera, é que haviam muitos conflitos, haviam muitos senões em relação a essa relação, a maneira como essa relação procedia. E o que fica muito claro entre várias coisas que a gente pode observar, volto a dizer, mas eu não vou entrar muito agora nas questões mais do comportamento e da personalidade da divindade, é que Hera, como deusa do casamento, né, é a divindade das relações lícitas, é a divindade, inclusive também das gestantes, né, assim como a própria filha, ela já parte de um princípio muito mais elaborado socialmente, em que, obviamente, já existe um casamento, já existe uma institucionalização das relações, diferentemente de Zeus, que é, nesse aspecto, completamente anárquico. Mas também, de uma outra forma, também já tinha alertado em outra gravação, em outro conteúdo, a própria personalidade de Zeus, ou a própria ação de Zeus, não cabia
todas as atribuições que nós podemos imaginar dessa grande divindade. Então, quando Hera ela vem até ser recebida, ser acolhida por Zeus, ela traz a materialidade de culturas mais modernas, vamos dizer assim, e obviamente de uma certa forma nós podemos dizer, ainda que essas duas divindades sejam antiquíssimas, mas do momento em que Hera insiste tanto nessa questão ou melhor dizendo, o seu mito, né? Insiste tanto nessa questão desse relacionamento elaborado, nessa questão desse relacionamento lícito. Então, os aspectos socioculturais estavam muito mais constituídos, estavam muito mais densos do que pensando em termos de uma divindade que estava se permitindo tudo, como no caso do grande Zeus. Sabemos também que o mito ele é uma espécie de raio-x das culturas. E nós não podemos esquecer, por exemplo, que essa dependência de Hera em relação ao que Zeus fazia, ainda que muitas vezes ela tenha se colocado, tipo assim, até numa leitura que eu fiz agora, ela diz assim, eu sou deusa como você. Quando ela se coloca, por exemplo, numa situação de inferioridade, ela colocou também todos os outros deuses. Ela não se colocou apenas ela numa situação de ser uma subalterna ou de ser uma divindade secundária. Só que esse Zeus, que era esse todo-poderoso, é um Zeus todo-poderoso, volta a dizer também, vírgula, né? Então precisava ter todo um séquito de divindades ao lado dele, onde ele, agindo ou permitindo que aquelas divindades agissem, e muitas vezes alertando que se agissem teria a consequência disso, ou seja, ele não era todo poderoso. Então esse trânsito entre atributos, o trânsito entre ações, entre condições, demonstrava que se a figura feminina, nesse aspecto desse hierógamos que não se permite um outro tipo de chegada, inclusive isso é muito significativo, eu ia quase esquecendo disso, logo após o hierógamos de Zeus, com ela não permite mais que nenhuma outra divindade ou mulher ou mortal se aproxime de Zeus sob o risco de haver uma punição muito grande. Então, mesmo com tudo isso, mesmo com todo o poder, melhor dizendo, que Zeus tinha, Zeus não conseguia impedir isso. Existe uma história muito curiosa. Eu, numa daquelas gravações que eu fiz de conto da mitologia grega, Zeus passa por um aperto muito grande quando ele, apaixonado pela Io, né, pela uma mortal, ele chega a transformar Io numa novilha e finge de conta que não está acontecendo nada. E a deusa Hera chega junto dele com uma novilha ali do lado, pergunta quem é que era, ele diz que não sabia quem era, e ela pura e simplesmente, agindo em cima do silêncio dele, ela pega a novilha para si. E vai ser um transtorno para a vida de Io. Então, Zeus, esse Zeus que as Metamorfoses de Ovídio relata, é um Zeus que é quase, a figura dele beira quase a uma anedota. Então, a gente não observa isso nas questões que envolvem a deusa Hera. Então, Hera, quando entra no mito, ela entra com todo o poder e ela entra com... vamos pensar em termos punitivos, mas também em termos em que ela consegue negociar de muitas formas à margem do que Zeus poderia imaginar. Ele foi enganado, a própria Ilíada conta isso, quando ele recebeu um sono muito estranho, ele dormiu e tinha sido artimanha de Hera, não era em função de nenhum tipo de perseguição a nenhuma figura feminina, fosse divina ou humana. Então, assim, pensando em termos do hierógamos de Zeus e Hera, nós estamos, nesse momento, juntando elementos muito mais complexos, ainda que a gente tenha visto, por exemplo, quando ele se relaciona com Mnemosne, quando ele se relaciona com Deméter, quando ele se relaciona com Temis, quando ele se relaciona com Metis. No momento em que ele passa a se relacionar com Hera, é estabelecido
uma junção em que o anárquico e o organizado, o poder masculino e o poder feminino, eles precisam agora se dialogar, apesar dos conflitos que surgirão desse diálogo ou dessas tentativas de diálogo. Então, Zeus, ele apresenta-se quase sempre irritado, ele sempre mostra, ele insiste de que ele é todo-poderoso, que ele comanda tudo, mas se nós observarmos muitas vezes o comportamento dele e as próprias ações, volto a dizer que ele estava condicionado, ele não mandava tanto assim. Isso é muito interessante porque é um todo-poderoso que em muitos aspectos é bem relativo. Bom, eu confesso que fico com vontade de entrar um pouco mais nas questões da personalidade da deusa Hera, mas eu vou evitar o máximo possível porque de fato é uma divindade muito complexa e, a gente pensando em termos do... Eu estava pensando antes da questão desse conteúdo aqui, eu fiquei pensando de quantas formas nós poderíamos citar, nós poderíamos comentar sobre essa relação de Zeus e Hera. De diversas formas. Eu cheguei a gravar esse conteúdo aqui, se eu disser a vocês que passou de 60 as vezes que eu comecei a gravar, eu dizia assim, não é isso. Não é aquilo. Então, assim, é de uma complexidade muito grande porque as duas divindades são muito complexas. Muitas vezes, por uma espécie de redução ou de um reducionismo, fica a questão de que a divindade, que é a deusa Hera, era a ciumenta ou era a perseguidora. Isso é de uma pobreza de entendimento em relação à mitologia imensa, muito grande. Volto a dizer, nós precisamos entender e ver a mitologia sob a ótica de que, de fato, eles estavam refletindo, ou a mitologia estava refletindo, os seus construtos socioculturais. Então, ele vai refletir singularidades, mas ela vai refletir também uma abrangência e também uma própria miscelânea de influências das mais diversas culturas, que a gente pode, com certeza, não encontrar e, obviamente, também não reduzir as divindades a um aspecto só. Em diversos momentos cheguei a ler alguns textos em que insistiam na figura da deusa Hera como se fosse pura e simplesmente a grande perseguidora de Zeus, assim como muitas vezes se tem uma visão de Zeus que ele era como até cheguei a comentar também numa gravação aqui, como se ele fosse o Dom Juan do Olimpo. Isso é um reducionismo terrível e não faz jus à qualidade e à complexidade da mitologia grega e das suas grandes divindades. Bom, eu vou parar por aqui em relação a essa questão do hierógamas de Zeus e Hera. Então, se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo, você se interessou. Então, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, dê o seu like. Se você souber de alguma pessoa, de algum amigo que se interesse, ou que se interessa pelo conteúdo de mitologia, traga aqui até o nosso canal. Vai ser um prazer contar com a presença de todos. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou psicólogo clínico e mestre em ciências da religião, e é um prazer contar com a presença de todos aqui. Bom, nós estamos encerrando então os hierógamos de Zeus. Os próximos conteúdos então vão ser citados todos os outros relacionamentos que Zeus tem com divindades e mortais, inclusive até aqueles que são menos conhecidos, tá? Inclusive tem um relacionamento que Zeus tem com a deusa Gaia, mas eu não vou falar mais do que isso aqui agora, né, com a deusa Geia, assim como também com Perséfone. A gente sabe que Perséfone é filha dele dentro da mitologia do mito mais canônico, mas existem relatos que atribuem o relacionamento dele com Perséfone, mas enfim, quando chegar no momento lá, eu vou falar sobre isso, e vai ser um prazer dar continuidade a todas essas relações e a complexidade desse grande Deus que faz a delícia das leituras em conteúdos de mitologia grega. Vou deixar aqui um forte abraço para todos e na próxima gravação, não se esqueçam, nós iremos falar aqui sobre
as relações de Zeus após o hierógamos dele com a divindade Hera, com a deusa Hera. Um abraço e até breve.